Existe alguma relação entre língua e poder e Rauschenberry? Rauschenberry não quer comentar. Primeiramente, como vocês viram nos últimos vídeos, a gente percebeu que, primeiro, a língua é a forma de a gente perceber a realidade. Segundo, se não fosse a língua, a gente provavelmente já tinha ficado há muito tempo atrás na história. A gente não tinha passado, coitado. A gente tinha se lascado mesmo com o tempo. Então hoje a gente vai perceber a relação entre língua e poder. E eu espero que ao fim do vídeo você entenda como é importante o estudo, como é importante você sempre procurar melhorar o seu vocabulário e como você se torna um coringa depois disso, tá bom? O Rauschenberry está muito ocupado, eu vou deixar ele aqui porque ele tá muito cansado de tanto trabalhar. Trabalha o dia todo, né, Rauschenberry? Qual a relação entre língua e poder? Bem, gente, vamos começar pelo seguinte. No primeiro vídeo eu falei o seguinte, no primeiro vídeo eu falo dessa sequência de vídeos que eu estou fazendo. Eu falei que a língua, ela serve para comunicar. Depois, eu falei que a língua é a forma de a gente filtrar a realidade. Então, qual a relação entre esses dois? Primeiro, se a língua serve só para comunicar, então língua não teria nada a ver com poder, tá? E muita gente pensa isso, inclusive. Pensa que língua é só falar que arroz é branco, dizer bom dia, dizer boa tarde. Se fosse só assim, eu te perguntaria, por que existem tantos sinônimos? Por que tem palavra que a gente não pode usar em determinados contextos? Por que tem palavra que a gente tem que usar em determinados contextos? Exatamente por isso. Porque a gente tem que se adequar o tempo todo. Nosso discurso tem que se adequar. E o que isso tem a ver com poder? Tudo. Se você chega numa entrevista de emprego, por exemplo, e fala, nós vai, nós quer, nós gosta disso, nós gosta daquilo. Provavelmente a pessoa vai olhar pra sua cara e vai falar, sei não. Isso é legal? Não, não é legal. Claro que não, tá? Isso é preconceito linguístico. Todavia, faz parte da sociedade. Querendo ou não, a gente tem que encarar isso. É a mesma coisa de ter que encarar o racismo. Não é que você aceita, você aprende a lidar com isso e luta contra isso, tá bom? Então, o que eu vou te dizer hoje vai ser fundamental, tá? Para você tentar entender um pouco como a língua tem a ver com poder e como você é capaz de conseguir mudar isso, tá? Como você pode mudar a sua realidade a partir disso. O primeiro passo para a gente melhorar a nossa forma de falar, por exemplo, de escrever, de ler, aumentar nosso vocabulário, é com a leitura. A leitura é a primeira questão, que vai ser fundamental. Mas que tipo de leitura? Bem, depende de você. Você vai ler o que você gosta. Isso é fundamental. Eu não vou falar para tu ler Machado de Assis, porque Machado de Assis é isso, Machado de Assis é aquilo. Se você não gosta de ler Machado de Assis, não lê Machado de Assis, tá? Se tu gosta de ler Somente a Culpa das Estrelas, aí eu já não vou te recomendar mais. Por quê? Porque é o seguinte, quando você vai ler esses romances muito simples, eles vão te dar um vocabulário bem simples. E isso não vai alterar muita coisa na sua vida. Você vai estar vendo mais do mesmo, tá? Aquela mesmice, aquela mesma coisa, aquele mesmo tipo de história onde a pessoa morre no final e é uma felicidade doida ou uma tristeza doida porque nada dá certo na vida desse povo. É uma merda. Então eu não te aconselho. O que eu te aconselho é que é o contrário. Leia mais coisas diferentes. Estude coisas diferentes, porque isso vai fazer você alterar a sua percepção sobre a realidade, que é o último vídeo que a gente lançou. Alterando a forma de você ver a realidade, você vai alterar a forma como você se vê. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que é gorda, e as pessoas falam mal de você, falam que você é isso, você é aquilo só porque você é gordo, você vai passar a entender que você é muito mais do que o seu corpo, tá? E outra coisa, não é porque você é gordo que você é menos do que o outro. Muito pelo contrário, você vai começar a entender que você tem muito mais poder do que essa pessoa pensa. E ela que é idiota, ela que é otária, que acha que ela é melhor do que você só devido à aparência. Mas isso a gente só é capaz de entender quando a gente passa a perceber, questionar a realidade que a gente está em volta. A gente passa a se questionar sobre as verdades que são ditas pra gente. Ou seja, gente, língua é poder. E a partir do momento que essa pessoa suposta aqui que é gorda
começar a entender isso, ela vai ressignificar, inclusive, a palavra gordo. Ou ela exclui essa palavra do vocabulário mental dela, ou ela ressignifica essa palavra e começa a falar, sim, eu sou, e daí? Eu sou gordo mesmo, qual é o problema? Eu sou gordo e você é magro, isso é só uma característica da gente, e eu sou muito mais do que isso. Ou seja, ela está usando a língua para se impor. Língua é poder. É muito mais do que simplesmente comunicação. E a gente precisa entender muito isso. Sabe quando você está estudando inglês e que você fica doido para aprender o sotaque americano porque você quer perder seu sotaque? Você está sendo um besta, tá? Você está caindo na historinha do povo de curso que fica dizendo que vamos falar que nem nativo. Não, gente. Fale como você fala. Porque isso é poder, empoderamento, é sua personalidade. Você não precisa incorporar o outro para ser alguém. Você precisa se incorporar para ser alguém. Você precisa ser você para você ser alguém. Isso é muito importante. Sabe quando a gente está na nossa adolescência, que a gente começa a vestir um monte de roupa extravagante, colorida, não sei o que mais lá? É uma crise existencial e faz parte dessa crise a gente começar a incorporar esse tanto de coisa e para tentar se entender. Com a língua é a mesma coisa. O que eu vou te aconselhar aqui são duas coisas. Algumas coisas. Sede de conhecimento é primordial. Não estou falando aqui de fazer graduação, não estou falando de fazer mestrado, não estou falando disso. Sede de conhecimento. Se você é marceneiro, procure cada vez mais, estude sobre isso. Não fique somente naquilo que você já faz, que isso vai aumentar o seu panorama de sua realidade. Vai sim, isso é uma aposta que eu te faço. Seja humilde para saber que você não é perfeito e que você não está procurando a perfeição. Quem procura a perfeição falha e falha feio, tá? Você tem que procurar a melhoria, a progressão, o melhoramento cada vez mais. Agora, você querer ser perfeito, não queira. Se você quiser, você vai cair em desgraça, porque você nunca vai conseguir. Você sempre vai errar. A questão é saber o que fazer com o erro, e isso sim é importante. E a maneira que a gente aprende mais, que a gente estuda mais, que a gente se esforça mais, a forma como a gente fala muda, e muda muito. E a gente pode ajudar as pessoas que estão no nosso meio. A gente pode contribuir para uma sociedade melhor dessa forma, nos ajudando. Primeiro você se ajuda. Primeiro você muda a forma como você percebe o mundo. Primeiro você percebe que você é muito mais importante do que você pensa, tá? E depois você vai falar isso para o outro. Você vai tentar ajudar o outro. Por exemplo, foi exatamente pelo fato de eu ter feito o curso de letras, de eu ter estudado inglês, de eu ter estudado sobre linguagem, que eu percebi tudo que eu percebi sobre língua. E que eu percebi que a coisa é muito mais complexa do que dizer que está certo ou que está errado. Que fulano é burro, que fulano é inteligente, que fulano é sabido, que fulano é da roça e que fulano é massa porque vive na cidade grande. Entendeu? É muito mais complexo do que esse preto e branco. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham dado para entender a relação entre língua e poder, e é muito importante. Eu espero que vocês vejam um vídeo, eu aconselho que vocês vejam um vídeo em que eu falo sobre preconceito linguístico. Esse vídeo ficou muito legal, foi um dos que eu mais gostei aqui do canal. Eu falo bastante sobre essa questão, eu critico muito sobre essa questão, explico de maneira bem prática o que é o preconceito linguístico, porque ele tem relação, nossa, muito forte com a questão do poder e da língua. Se a língua é só comunicação, eu te pergunto, se a língua é só comunicação, por que eu não posso falar nós vai, nós quer? Se é só comunicação. Ou seja, isso é uma questão de poder, de discurso aqui rolando. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu desejo bons estudos, um bom empenho e que cada vez mais vocês se empoderem, tá? Não chorando, reclamando dos outros, mas estudando, enfiando a cara nos livros, não para bater, mas para ler e para se esforçar cada vez mais. É isso, se vocês gostaram, compartilhem, vamos empoderar os coleguinhas, vamos incentivar as pessoas a estudarem, a se tornar pessoas melhores, cidadãos do mundo, tá bom? E comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Ui, cansei, gente. Valeu e tchau!